Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje o nosso 87º episódio com o tema Como parar de se culpar por escolhas passadas. E eu quero começar agradecendo a vocês, né, porque esse tema foi escolha de vocês por meio da enquete que foi feita lá no Instagram. Então, muito obrigado a cada um que votou. Esse foi o tema mais votado, então por isso que esse está sendo o tema da semana. Então, bem-vindos. Quero convidar vocês para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, que seja uma jornada muito resiliente de autoconhecimento. E que se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas, né? Então, hoje, oficialmente, decreto, né, a contagem regressiva para o fim do nosso podcast. O fim, entre aspas, né? Assim, essa parte desses episódios comuns, como a gente costuma ter, realmente vamos ter até o 100º episódio. Minha decisão no momento é essa. Então, no 100º episódio, a gente encerra o podcast e aí a gente se prepara, né? Eu vou buscar manter pelo menos aquela parte do fragmentos de vida, que é a leitura dos textos que eu faço. Então, para não deixar o podcast morrer, como diz a história, mais essa parte do ciclo desses episódios comum, como eu costumo gravar semanalmente, eu encerro esse ciclo, que eu acho que ele cumpriu a missão. Até algumas pessoas me perguntaram: aconteceu alguma coisa para você encerrar, coisa e tal? Não aconteceu, muito pelo contrário. Eu estou numa fase muito leve, muito gostosa, e eu sinto que é a hora de fechar esse ciclo, sabe? Que o podcast ele cumpriu a missão que tinha para cumprir. Então, por eu estar ele, numa fase boa, gostosa, e sentir que ele cumpriu o que ele tinha para cumprir no decorrer desses 2 anos, né? A gente está na terceira temporada. Na minha vida e na vida de quem acompanhou, que acrescentou, sei que na vida de muitas pessoas, eu sou grato a cada um que me acompanhou no decorrer dessas 3 temporadas. Então é hora de deixar, de fechar esse ciclo, porque eu quero me dedicar a outros projetos, a outras coisas, sabe? E eu me sinto muito realizado por tudo que eu compartilhei, que eu vivi até aqui. Foi fundamental para mim no meu processo de autoconhecimento, de eu me redescobrir em alguns aspectos, inclusive como escritor, né? Eu voltei a escrever, que era algo que eu fazia na infância, e com isso eu terminei de escrever meu primeiro livro. Ainda não mandei para edição, mas ele já foi finalizado. Então, são conquistas que eu quero aprofundar, são outros caminhos que eu quero percorrer, então considero o podcast com a missão cumprida. Então, vamos embora e, desde já, muito obrigado a quem sempre esteve aqui comigo. E o primeiro tópico eu trago, né? Algumas escolhas foram feitas porque faziam sentido para aquela versão nossa. Então, a gente tem que compreender que nós não nascemos prontos e que não existe uma versão nossa que ela vá se estender por toda a nossa vida. Então a gente vai viver ciclos, a gente vai viver fases da nossa vida e algumas escolhas elas são feitas porque naquela nossa versão ou naquela nossa fase elas fizeram sentido. E algumas dessas escolhas lá na frente elas vão deixar de fazer sentido para a gente. Ou a gente pode olhar, inclusive, por uma outra perspectiva, pensando que não foi a melhor decisão que a gente tomou, não foi a melhor escolha que a gente fez. E aí a gente tem que pensar dois caminhos quando a gente se percebe nesse lugar. Eu posso mudar daqui para frente, eu posso fazer uma escolha diferente da que eu fiz, eu posso consertar a escolha que eu fiz lá atrás, ou simplesmente eu vou me conformar com a escolha que eu fiz no lugar que ela me levou e permanecer naquele lugar ou naquela relação. A gente tem que pensar que está tudo bem as escolhas que eu fiz lá atrás, porque naquele período elas fizeram sentido para mim, mas algumas dessas escolhas lá na frente elas vão parar de fazer sentido. E aí a gente tem duas opções. Ou se mantém quando percebe que aquela escolha ela deixou de fazer sentido para você, e aí você vai ter que viver num lugar do conformismo, se não for um lugar que estiver agradável para você, ou simplesmente mudar mesmo a rota, porque eu acho que muitas vezes na vida a gente vive recomeços, mesmo, sabe? Assim, e alguns são até repentinos, quando que não são programados, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente precisa recomeçar. Então, dentre esses recomeços que a gente passa no decorrer da nossa vida,
a gente toma algumas escolhas, a gente refaz algumas escolhas, a gente muda algumas rotas. Então, é a gente pensar que as escolhas que eu fiz lá atrás, elas continuam fazendo sentido para mim hoje. Se elas não fizerem, eu vou precisar recalcular a rota, mudar o caminho, pensar como eu posso fazer diferente e mudar aquilo que eu sinto hoje na minha vida, necessidade de mudança. A gente precisa pensar sempre que a gente controla as escolhas, mas não controla os resultados. Então, quando a gente toma uma decisão na nossa vida, né? Porque aqui, quando a gente fala dessa questão de parar de se culpar, é quando eu penso que eu tomei algumas escolhas, fiz algumas escolhas, tomei algumas decisões e elas não me levaram para o melhor caminho. E eu fico me culpando por isso. Então, eu preciso me libertar do sentimento da culpa e de que forma eu posso fazer isso? Fazendo escolhas diferentes. E se eu estou me culpando é porque eu não estou satisfeito onde eu me encontro. Então, eu preciso tomar decisões e fazer escolhas que me tirem desse lugar. Então, eu preciso pensar que eu tive controle sobre as decisões que eu tomei lá atrás. Nós não temos controle sobre os resultados, porque a vida funciona dessa forma. Mas a partir do momento que os resultados que eu alcanço não são os resultados esperados, aí eu posso refazer as minhas escolhas, mudar as minhas escolhas e não ficar me culpando porque os resultados que eu encontrei não eram satisfatórios ou não atenderam às minhas expectativas, seja no campo profissional, seja no campo das relações familiares e de amizades, ou seja, inclusive no campo amoroso. Então, a gente precisa pensar que se eu tomei decisões, se eu fiz escolhas e elas não estão me fazendo feliz hoje, ficar no lugar da culpa não vai resolver. É fácil sair do lugar da culpa? Não é, porque eu já me coloquei nesse lugar e eu sei que tiveram alguns processos que foram extremamente longos, outros foram relativamente curtos. Então, tudo vai da forma como a gente encara essas situações e das opções que a gente encontra, porque algumas escolhas a gente pode mudar, outras meio que elas são irreversíveis, e aí a gente tem que pensar em outras possibilidades a partir do momento que a gente não pode mais mudar aquelas escolhas que fizemos no passado. E a gente tem que entender que não existe uma escolha perfeita. Ah, eu vou tomar determinada decisão, tudo vai dar certo, não vou encontrar obstáculos, não vou encontrar burocracia, não vou encontrar dificuldades, vai ser um mar de rosas. Essa escolha, ela não existe, não existe decisão perfeita, caminho perfeito. Toda decisão que a gente tomar vai ter os prós e vai ter os contras, vai ter aquelas coisas que vão ser positivas por a gente ter tomado determinada decisão e vai ter aquelas coisas que serão negativas ou não tão positivas assim por ter tomado essa mesma decisão. Então a gente tem que quebrar essa coisa de que achar que tomar algumas decisões vão livrar a gente de dores, vão livrar a gente de sofrimentos, vão livrar a gente de obstáculos, vão livrar a gente de dificuldades. Não. Tem algumas escolhas que serão mais fáceis que outras, alguns caminhos que serão mais fáceis que outros, mas não existe perfeição. Todo caminho que a gente decide seguir, ou toda escolha que a gente tiver que tomar, a gente vai ter que lidar com as consequências disso. Inclusive nas escolhas que a gente toma certas, nas escolhas que a gente sabe que foi a melhor escolha que a gente fez, que a gente fica leve, que o nosso coração confirma, sabe, que a gente tomou a decisão certa, mesmo essas que são leves e são acertadas e são melhor para a gente, não quer dizer que em algum momento ela não vá trazer algum peso, alguma dificuldadezinha, alguma coisa, porque até nessas decisões elas também vão ter algo a nos ensinar. Então, por mais que a gente esteja vivendo uma fase leve, uma fase gostosa, fazendo decisões acertadas, a gente vai também ter algumas coisas que vão, em algum momento, pesar um pouco por conta dessas escolhas que foram feitas. O que eu acho que é preciso a gente quebrar muitas vezes são ciclos viciosos, principalmente no padrão de repetição, sabe? De tomar as mesmas decisões e encontrar sempre permanecendo no mesmo lugar.
Então a gente erra, aí depois se culpa, depois se pune emocionalmente, né? Porque fica ali se julgando e paralisa. Não consegue mais sair do canto porque fez uma escolha que não foi a melhor para você, fez uma escolha errada e fica nesse ciclo vicioso. É esse ciclo que a gente precisa quebrar. Inclusive no nosso olhar sobre nós mesmos. Porque tantas vezes a gente tem compaixão para com o outro, compaixão para os nossos amigos, compaixão com os nossos familiares e não conseguimos ter essa mesma compaixão com a gente mesmo. Que compaixão não é pena, né? Eu já falei isso aqui, eu volto a repetir. Compaixão é você se enxergar de forma afetuosa como um ser humano que tem qualidades, que tem defeitos, que toma decisões acertadas, que toma algumas decisões equivocadas. Então é você se acolher apesar das suas falhas, dos seus defeitos, e entender que está tudo bem, às vezes errar faz parte do nosso processo. E uma pergunta que eu acho muito válida a gente se fazer é: você tinha como saber o que você sabe hoje? Então, obviamente que não, e principalmente se essa decisão que te pesa fizer anos que aconteceu ou for muito distante, muitos meses, coisa e tal. Porque como a gente vive é, fases, ciclos diferentes e a gente vai amadurecendo, a nossa versão lá de trás, ela não tinha conhecimento, não tinha bagagem, não tinha o amadurecimento que nós temos hoje. Então, se eu pego o Wilson de 20 anos e o Wilson de 33 anos, né, dentro desse meio tempo, dentro desse processo, essa diferença de 13 anos, é óbvio que eu mudei muita coisa dentro de mim. É óbvio que a forma como eu lido com algumas coisas é muito diferente da forma como eu lidava lá atrás. Então eu me conheci muito, principalmente a partir do momento que eu comecei a fazer terapia, né? Então o meu processo de autoconhecimento ele me permitiu ter algumas ferramentas em mãos, né, a ponto de saber como eu costumo reagir com determinados acontecimentos. Então, prever, né, algum, algumas reações, prever algumas falas, prever algumas decisões. Então, o nosso processo de maturidade ele nos permite trazer essa bagagem de forma consciente e saber por que eu estou tomando determinadas decisões. Até quando uma pessoa deve pagar emocionalmente por uma decisão? E isso, quando eu pensei nesse tópico, me reflete não só as minhas próprias ações, como ações do outro, né? Às vezes a gente olha o outro pelo erro que ele cometeu, pela falha que ele cometeu uma vida inteira. E da mesma forma que a gente muda, o outro também muda. Tem gente que muda para melhor, tem gente que muda para pior, porque nem toda mudança ela é positiva, né? Então a gente precisa pensar nisso. Mas eu fiquei assim, até que ponto eu vou me culpar por alguma decisão que eu tomei que não foi a melhor que eu fiz? Sabe, alguma escolha que eu fiz que não foi a mais saudável para mim, não foi a mais positiva, não foi a mais amável para mim mesmo. Ou até para o outro, né? Que eu olho com o outro nesse lugar do julgamento por algo que ele fez. Então, até quando o outro vai ficar nessa posição do julgamento, ou eu vou me julgar por algo que eu fiz lá atrás, né? Existe um tempo pré-estabelecido para se perdoar algo, para se auto-perdoar. Então, eu acho que são reflexões que a gente precisa fazer no olhar para dentro mesmo. Quem você seria hoje sem aquela escolha, né? Traz muito do lugar do e se, que é um lugar que eu evito, mas que de vez em quando eu frequento, eu acredito como todo mundo, né? E poderíamos ter feito algo diferente lá atrás. Então, se a escolha que te pesa, a decisão que te pesa, tu não tivesse tomado, tu não tivesse feito, né? Quem você seria hoje? Talvez não tenha sido necessário passar pelo que você passou para que chegasse a sua versão atual, né? E eu acho que a gente tem que pensar também assim, existe a possibilidade de eu consertar algo? Tem algo que ficou mal resolvido, tem algo que dentro de mim eu não me perdoei, tem algo que eu sinto que ainda está pendente, eu posso consertar.
eu posso me redimir, eu posso pedir desculpas, sabe? Eu posso reconhecer que eu falhei. Então, eu acho que existem tantas possibilidades nesse lugar para que a gente consiga se libertar desse lugar da culpa, que eu acho que o objetivo é esse, é a gente tentar mudar a nossa perspectiva, a nossa visão sobre essas escolhas, sobre essa escolha, sobre esse acontecimento, ou sobre essa relação, para que a gente consiga seguir a vida leve e em paz. Porque não tem melhor coisa do que a gente estar de consciência tranquila, de saber que a gente fez o nosso melhor, deu o nosso melhor, fez o que era possível dentro do contexto e a realidade que a gente estava inserido naquela época. Então, muitas vezes é isso, você quer se olhar para um acontecimento lá de trás com a versão sua que é hoje, mas a sua versão de hoje não era a versão que era lá de trás, sabe? Então você não tinha a bagagem que você tem hoje, você não tinha o amadurecimento que você tem hoje, e que tudo isso a gente sabe que reflete nas nossas decisões lá atrás. E da gente insistir em manter dentro da gente um tribunal interno, sabe? Que parece que é um tribunal sem fim, onde o tempo todo a gente se julga, a gente se culpa, a gente se diminui. E esse tribunal, quando é que ele vai ter fim? Não já era tempo da sentença ter saído e você já ter pagado pelo que você tinha que pagar em relação a essa escolha, a essa situação e seguir com a vida? Então você fica sempre se colocando ali no banco dos réus e sempre se julgando e sempre trazendo à tona as mesmas questões que ficam mal resolvidas dentro de você. E é fácil sair dessa posição? Não é. O primeiro ponto é você ter consciência de que você está fazendo isso consigo mesmo. E o segundo é, tente parar de fazer isso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Culpa nos paralisa, culpa nos impede de seguir, culpa ela não nos acrescenta, não traz coisas positivas. O arrependimento, sim, eu posso me arrepender por algumas decisões, eu posso me arrepender por algumas escolhas, tentar mudar, tentar consertar o que for possível. O que não for possível, colocar no lugar do aprendizado e ponto. Não vai resolver ficar remoendo essa história dentro de você, principalmente aquelas escolhas que são irreversíveis, né? Que não tem mais como voltar. Tipo, mudei de área, saí do emprego, terminei um relacionamento que, diante da forma como foi terminado, não tem mais uma possibilidade de volta. Rompi relação com alguém, me mudei da minha cidade ou do meu estado. Então, tive um filho, imagina, sair não tem como voltar nunca, né? Então, tem algumas decisões que elas são irreversíveis e é você pensar dentro dessa nova realidade, já que eu não posso mudar essa minha escolha, o que é que eu posso fazer? Principalmente para sair do lugar da culpa, que é um lugar que não traz nada de bom para a gente. Autocompaixão sem passar pano. Autocompaixão é algo fundamental para a nossa vida, para a nossa trajetória, porque senão a gente paralisa mesmo. A gente não sai do canto, a gente vai se julgar, se culpar, se olhar de forma muito negativa e isso não vai ser bom para a gente. Então a gente precisa ter autocompaixão sem que esteja passando pano, sem que esteja justificando esses erros. Errei e reconheço que errei, não vou estar me julgando, vou me acolher e entender que eu fiz o que foi possível dentro daquela realidade, dentro daquele contexto, mais consciente de que foi erro, mais consciente de que foi falha, mais consciente de que não foi a melhor decisão que eu tomei. Né? Então, eu tenho sim que ter compaixão comigo, mas eu não posso também querer justificar os meus erros, minhas escolhas e minhas falhas, porque aí me impede de evoluir, eu vou ficar provavelmente repetindo esse ciclo de estar sempre tentando justificar as coisas das quais me fizeram falhar ou que eu errei baseado nessas decisões. E aí, quando a gente pensa, né, nesse lugar da culpa, das escolhas, eu acho que não tem como, em algum momento, a gente não conectar com os relacionamentos amorosos, que muitas das decisões, muitos desses relacionamentos, né, a gente fica no lugar da culpa, seja por a gente se sentir vítima de alguma situação, seja por a gente se sentir culpado por algo que nós fizemos, né?
seja inclusive por se manter numa relação que não é saudável para a gente, ou a gente percebe que não é a pessoa da nossa vida, ou seja também por a gente ter partido e perceber que demorou para partir, ou partiu e percebeu que não deveria ter partido. Então tem várias ramificações, né? A gente precisa compreender dentro dessas escolhas o que é que me traria paz, ficar ou partir. O que é que me trouxe paz, ter ido embora ou ter permanecido? Então, a gente precisa refletir tudo isso. Perder oportunidades. Muitas vezes a gente fica nesse lugar da culpa, porque a vida nos apresentou algumas oportunidades e a gente não soube aproveitar. Mas ficar se culpando também não vai resolver, porque eu acho que outras oportunidades vão surgir, às vezes algumas oportunidades também, quando aparecem que não dão certo, é porque também não eram pra gente, e a gente precisa entender isso, né? Muita gente às vezes também demora muito para dizer algo às pessoas que ama, ou alguém que passou pela sua vida, dizer coisas importantes, sabe? Você sentir que precisava, que tem essa pendência dentro de você, que você deveria ter dito algo que não disse. Então a gente precisa pensar assim, até que ponto eu posso resolver isso ou não posso, né? Se é algo que não tenho mais como resolver, vida que segue e repensar para que não volte a se colocar, inclusive, nessa posição. Se eu pudesse voltar no tempo, então, se eu tivesse essa opção, se tivesse essa possibilidade, qual seria a escolha que eu mudaria, né? Qual seria a decisão que eu tomei lá atrás, a escolha que eu fiz, que eu teria feito diferente, que eu faria diferente se fosse hoje? Às vezes eu não gosto do e se, mas às vezes a gente precisa ir nesse lugar para ver, inclusive, se a gente não está fazendo as mesmas escolhas, erradas, inclusive. Cartas para o meu eu do passado. Isso aqui eu vou deixar como lição de casa, de você escrever sobre essa escolha que te incomoda, essa escolha que te coloca no lugar da culpa. O que é que você diria para você hoje sobre essa escolha? O que é que você relataria sobre ela? Ou pela perspectiva lá de trás, na época que você tomou a decisão, ou por hoje, o que é que você poderia fazer diferente em relação a essa escolha? É engraçado que eu vi até um meme, eu já tinha escrito o roteiro, né? E agora de noite eu mexendo no celular, eu vi um meme lá do Instagram que estava relacionado ao ariano. Eu sigo algumas páginas, né, por ser ariano, e eu gosto das pegadas, da ironia de algumas mensagens. Dizia assim, que ele foi para o psicólogo, né? O psicólogo pegou e disse assim: escreva uma carta para a pessoa que te magoou, para a pessoa que te feriu, alguma coisa assim do tipo, e depois jogue ela no fogo. Aí o personagem olhava, que era até um cachorrinho, olhava para o psicólogo e dizia: e depois eu faço o que com a carta? Que na verdade ia atirar a pessoa no fogo, né? Mas tudo bem, a gente não iria fazer isso. Mas essa carta ela é importante porque eu aprendi muito com o meu processo de escrita também, que inclusive com o podcast, né? Que é o externalizar aquilo, depois me ouvir por meio do podcast, então consigo me compreender quais são minhas visões, quais são minhas percepções. E na escrita de você externalizar aquilo que às vezes você não consegue colocar para fora, e quando você for ler, você se entender. Às vezes você consegue deixar mais claro num pedaço de papel aquilo que está passando dentro de você, aquilo que você sente, aquilo que você acha. E fica aí como uma opção para você conseguir tirar alguma resposta que seja importante para você dentro desse processo. Você não merece prisão perpétua por uma decisão humana. E isso é o que muitas vezes nos falta. Né? Quando eu falo do tribunal e da gente se colocar, se aprisionar nesse lugar da culpa, da lamentação, de algo que não deu certo, de uma escolha que não foi a melhor para a gente, você também tem que se olhar como humano. Você tem o direito de errar, você tem o direito de falhar. E se possível, inclusive, tem o direito de consertar, sabe? E se colocar nessa prisão não vai ser algo que vai te acrescentar. Sei que às vezes falando da boca para fora parece fácil, e não é.
Mas eu acho que o primeiro passo é você compreender que isso está acontecendo. E se tirar realmente desse lugar é fundamental. Sua versão de hoje julga alguém que ainda não sabia o que você sabe agora. E aí, da mesma forma que a gente muitas vezes se julga, às vezes, muitas vezes a gente também julga o outro. E da mesma forma que a gente falha, o outro também falha. Então, não estou tentando justificar o erro, a falha do outro em relação a gente, porque tem alguns erros que são imperdoáveis, no aspecto de posso perdoar, mas a pessoa não vai ter mais acesso a mim, porque eu não vou anular o sofrimento que ela me causou, sabe? Eu vou olhar como ela me trata a partir desse tratamento, desses erros que cometeu comigo. Eu acho que muitas vezes diz muito sobre ela e eu preciso me preservar, sabe? Então é sobre isso. Mas também, se for necessário afastamento, que haja. E se for possível perdão, que haja perdão. Se for possível uma reaproximação, uma reconstrução da relação, tudo bem, não tem problema com isso, mas também, se não, que haja perdão e cada um siga com sua vida. Nenhuma escolha vem com garantia de felicidade. Então, por mais que a gente tome algumas decisões com leveza e em paz, a gente não tem garantia nenhuma sobre as consequências dessas escolhas, de que elas vão nos levar para o melhor caminho. Então, que a gente saiba entender isso, e, e que, inclusive, se for necessário, refazer a rota. Tomei uma decisão, para mim, naquele momento, pareceu que era a decisão mais acertada. Segui, quebrei a cara, não deu certo, não era o que eu esperava, um passo para trás e tudo certo, vida segue, vida continua. E para encerrar, eu trouxe uma frasezinha aqui que eu acho que a gente precisa refletir sobre esse lugar. Você não precisa gostar de todas as escolhas que fez. Só precisa parar de viver como se elas anulassem quem você ainda pode se tornar. Ou seja, uma escolha ela não é determinante para a gente. Ela fez sentido naquela fase e se nos levou para um caminho errado, insatisfatório, ela não é determinante, ela não vai nos prender naquele lugar, a menos que a gente permita, e a gente pode sim se tornar uma pessoa diferente, mesmo com as decisões erradas que nós já fizemos no nosso passado. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você não segue o canal, gostaria de pedir que seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas. Abraços e até a próxima. Estamos na contagem regressiva, hein?